lei de alienação parental acaba de completar 13 anos em meio a muita polêmica. De um lado, um grupo quer o fim da lei por considerar que ela dá voz e poder a pais abusadores, permitindo que rotulem mães como alienadoras. Do outro lado, estão aqueles que afirmam que, na maioria das vezes, essas acusações de abuso são falsas e que a lei é importante para garantir a crianças a convivência com os dois. Vamos explicar tudo o que está por trás dessa discussão. Recebemos o advogado familiarista e professor de Direito, Carlos Eduardo do Carmo Júnior, e a advogada especialista em Direito das Famílias, Sandra Vilela. Obrigada por estarem aqui hoje com a gente. Acho que vale começarmos nossa conversa explicando esse termo, não é? Alienação parental. O que significa? Alienação parental nada mais é do que a programação mental de uma criança. Isso é o que está descrito na lei. Então, a interferência psicológica dessa criança para que, de alguma forma, ela repudie o genitor, o outro genitor. Então, tecnicamente, o guardião, aquele que tem contato com a criança, mais contato com a criança, ele programaria, em tese, a mente dessa criança para repudiar o genitor que não é o guardião. Então, de uma maneira bem simples, é isso que Gardner criou há alguns anos atrás, lá em meados da década de 80. Richard Gardner foi um médico que toda a sua carreira ele desenvolveu essa teoria. Ele defendia homens, na maioria das vezes, pedófilos, homens abusadores de mulheres, e ele atuava nos tribunais americanos defendendo esses homens. Então, ele desenvolveu toda essa teoria foi acolhida, né? Foi utilizada como base para a criação da lei de alienação parental. Doutora? Desculpa, eu discordo do doutor, eu ajudei a fazer a lei, né? As pessoas fazem uma grande confusão. Efetivamente, o médico americano Richard Gardner, ele trouxe um conceito do que é síndrome de alienação parental. Esse conceito, isso foi lá na década de 80, ele foi se reformulando, não se fala mais de síndrome. Existiu, sim, uma série de pessoas contrárias ao Gardner, não pelo fenômeno que ele descreveu, mas porque ele falava que isso era uma síndrome. O que é uma síndrome? Conjunto de sintomas que você observava no homem, na mulher e na criança, e com o tempo observou-se que a gente não consegue encontrar em todos os casos aquele conjunto de sintomas. Então, abandonou a teoria de síndrome e passou a falar de alienação parental. A questão é que a nossa lei não trata de alienação parental. Quando você olha no artigo 2º, a nossa lei fala de atos de alienação parental, ou seja, aqueles atos que têm o potencial de fazer com que a criança venha a recusar ou venha a deixar de conviver com seus dois genitores. Então, inclusive no artigo 6º, ele fala que, havendo atos de alienação parental ou qualquer outro ato que faça com que se quebre aquele vínculo com um dos seus dois genitores, a lei deve ser aplicada, né? Então, assim, só para tirar, tanto é que agora o projeto de lei que está pedindo a revogação da lei, o próprio Magno Malta, ele fala que a nossa lei se afastou da síndrome da alienação parental, que a nossa lei não trata da síndrome. Sim, aí essa lei, né, se explicar essa questão do termo, a nossa lei de alienação parental surge em 2010, é criado em 2010. Isso. A partir de qual demanda, qual era a necessidade para a criação dessa lei? Na verdade, existia ali um grupo de homens, um grupo masculinista, de pais. Discordo também da doutora em dizer que a lei não tem nenhuma referência à síndrome, porque tem. E como é que eu posso afirmar isso? É muito simples. Todo projeto de lei tem um texto de justificação. Então, existe uma justificativa para uma lei ser criada. A lei de alienação parental teve um texto de justificação, e nesse texto é expresso a menção a Gardner, é expresso a menção à síndrome da alienação parental, logo, essa lei foi criada com fundamento na síndrome. Esse grupo de homens, grupo de pais, né, eu particularmente vejo como uma forma de revide, na verdade, esses grupos masculinistas, porque 2 anos do projeto, 2 anos antes do projeto, veio uma lei muito importante no nosso país, chama Lei Maria da Penha. Então, curiosamente, logo 2 anos após, se criou, então,
esse projeto para criar a alienação parental, para criar a lei de alienação parental. Então, foram grupos de homens que criaram essa lei, sem nenhum debate com mulheres, sem nenhum debate com a sociedade civil no sentido mais amplo. Doutora Sandra participou, então, né, da elaboração da lei. Por quê? Com qual necessidade? O que estava faltando para a criação? Então, qual era a realidade do Poder Judiciário antes de 2010? A realidade era ninguém incentivava, ninguém tratava do direito da criança em conviver com os seus dois genitores. Então, era uma coisa muito normal no Poder Judiciário brasileiro que uma mãe ou um pai, porque essa lei não é feita de homens contra mulheres, eu mesmo tenho hoje quase metade dos casos homens e mulheres que são alienados, né, que sofrem esse problema. Então, a realidade brasileira era da não permissão com que a criança convivesse com os dois. Então, eu tinha uma legislação que não privilegiava essa convivência com os dois. Sendo necessário, nós optamos em fazer uma lei de atos de alienação parental, ao invés de seguir, por exemplo, a legislação dos Estados Unidos, que eles falam, aquele genitor que não permite com que a criança conviva com o outro, independente do motivo, ele vai ser punido. A nossa intenção não foi essa. A nossa intenção foi, olha, vou fazer uma lei, inclusive, para poder ensinar a sociedade, o Poder Judiciário, de que o direito da criança é primordial. O artigo 3º, fui eu que fiz o texto. A gente precisava trazer uma coisa que era óbvia. A criança tem o direito de conviver com seus dois genitores e qualquer ato que venha a ser utilizado por homens e mulheres machucados, porque no divórcio eles estão machucados, homens e mulheres, pais e mães não fazem isso para prejudicar ninguém, eles estão machucados, vivendo uma situação horrível naquela época, e que eles precisavam ser alertados. Então, a sociedade ser alertada, o Poder Judiciário ser alertado, que a criança precisa ser defendida. Vocês colocaram aqui o contexto da criação da lei, né? Isso. Por que ela surgiu lá atrás, são 13 anos, estamos no momento que existe um projeto para revogar essa lei, e existe muita discussão e ideias opostas, né? No nosso caso aqui hoje, o senhor é a favor da revogação da lei. Não só da revogação da lei. Por quê, doutor? Eu sou a favor da revogação da lei e do uso de qualquer terminologia associado à alienação parental. Então, por quê? Porque todas as pesquisas, e aí eu estou falando de coisa científica, no Brasil não há pesquisa séria, empírica, de coleta de dados para apontar as consequências dessa interferência psicológica. Então, a ONU recomenda... a ONU cita o Brasil nominalmente, expressamente. Tá? A ONU recomenda a revogação. Vamos falar aqui do Brasil, Conselho Nacional de Saúde recomenda a revogação, Conselho Nacional de Direitos Humanos recomenda a revogação, Ministério dos Direitos Humanos recentemente recomenda... O CONANDA diz tanto que a lei, né, é para beneficiar crianças, para proteger o melhor interesse da criança. Não, essa lei ela só protege o melhor interesse do pai, do homem. E muitas vezes, e na maioria das vezes, do agressor, de mulheres e de crianças. E o CONANDA, Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente. Então, assim, várias. Conselho Federal de Serviço Social... São várias instituições... Você está colocando, então, que a lei, de alguma forma, acoberta, então, a atitude de homens agressores? Não, isso. Gardner criou a teoria para defender isso. Isso foi citado no termo de justificação da norma. Isso foi mencionado na audiência pública a respeito disso. Então, essa questão de abuso sexual, de acobertar homens abusadores, isso está ali, nascedouro da lei. A origem toda é essa. Eu não estou dizendo, veja, que todos os homens fazem isso. Eu não estou dizendo que mulheres, que homens, que pessoas não têm comportamentos disfuncionais, como a doutora disse, e que acabam, sim, tentando afastar. Ninguém diz isso. A gente só está criticando a origem dessa lei, com que fundamento ela foi criada e a violação de direitos humanos de crianças e de mulheres. Bom, como o doutor está falando toda vez da justificativa da lei, a justificativa hoje para a revogação, lá o senador Magno Malta, que quando ele fez a CPI da pedofilia, ele falou, na CPI da pedofilia, eu observei um grande número de falsa acusação de abuso sexual. Então, na CPI da pedofilia está dizendo isso. E ele, na justificativa desse projeto de lei, ele coloca:
A nossa lei não fala de alienação parental. O fenômeno existe, gente, ele existe. Basta observar quem é aqui dentro, ou quem está assistindo a gente, que não conhece uma família que tem um filho que foi usado contra o outro. Quantas crianças já foram beneficiadas com essa lei, Então, doutora? na verdade, é assim, ó. Hoje, então, toda essa revogação está em cima daquela história de que estariam sendo dada a guarda para pedófilo. Eu falo o seguinte, até no própria justificativa falam que tem 43 mães hoje que perderam a guarda e que estão, inclusive, desaparecidas com seus filhos porque não querem entregar. Dessas 43, eu conheço alguns casos e eu tenho absoluta certeza que não se trata de um pai pedófilo. Eu falo para você que eu sou um escritório pequeno, não sou um escritório grande, eu tive 3 mulheres que foram acusadas de abuso sexual. Então, assim, a questão da acusação de abuso sexual, ela é muito séria. Ela precisa de profissionais que saibam atuar, porque eu também tenho processos de acusação verdadeira. Agora, falar que essa lei está sendo utilizada é a gente falar que a nossa sociedade enlouqueceu. Porque onde já se viu, quem julga é um juiz, um promotor, tem desembargador envolvido. Então, desses 43 casos, nós temos aí uma quantidade aí de centenas de adultos que se envolveram e todos eles erraram. Então, assim, quem foi o segundo juiz que olhou esses processos para falar? Porque eu tenho casos que estão nesse monte aí, que são pessoas que efetivamente perderam a guarda porque não têm condições de cuidar da criança. Não tem nada a ver. A acusação de abuso sexual, ela passa a ser secundária num processo. Eu tive muitos processos nesse sentido e é isso que a gente acaba observando. Então, a gente se pergunta como que é, né? Como são comprovados esses casos de abuso, tá a questão, doutor? Que a gente está falando de 43 casos que a senhora conhece. Não, eu não conheço 43. A gente está falando eu estou falando de Brasil. Então, vamos falar do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Há 56.820 estupros de vulnerável. 56 mil estupros de vulnerável. Mas o que isso tem a ver com a lei? Não, pera. Lógico que tem a ver com a lei. Lógico que tem a ver com a lei. Desse monte, calma, qual a 155 estupros por dia de crianças. 155. E aí a gente vamos para os dados. É isso que se fala muito, eu acho, a gente vê, a gente nota. Eu quero dado. A gente precisa trabalhar com dado. Não com o que eu acho, com o que acontece no meu escritório, porque isso é pouco perto do universo do Brasil, né? Então, dentro disso, a gente tem 72% dos estupros acontecem dentro de casa e 44% por pais. Então, a gente não quer acreditar, eu não quero acreditar, eu tenho certeza que a doutora não quer, ninguém quer acreditar que um pai estupra a tua filha. Ninguém quer acreditar nisso. Mas é isso que acontece. É mais crível, segundo os dados, segundo os números, segundo as estatísticas, de que um pai estupre o seu filho do que qualquer outra pessoa. E desse percentual, quantos utilizaram da alienação parental? Essa que é a questão, Mas nós não temos essa informação. Não, então, mas só que é assim, ó, é um pensamento míope, né, para não falar que é um exagero, achar, nós estamos, assim, ó, aparece uma acusação de abuso sexual, basta falar, juiz suspende, todo mundo suspende convivência. É assim, é uma fórmula muito fácil de afastar filho, sim. Processo demora 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu tive caso que depois desse tempo todo ficou-se na dúvida e o que eles fizeram? Afastaram, porque no criminal a dúvida absolve o réu. No cível, a dúvida afasta o pai. Afasta e afasta mesmo. Então, como é que se chega na comprovação de que, de fato, o abuso aconteceu? Então, a questão é assim, ó, quem já atuou num processo de acusação de abuso sexual e numa falsa consegue observar. As falsas normalmente não são acusações consubstanciadas. Ó, eu vou dar um exemplo de um caso que eu tive, que a mãe apareceu no meu escritório, a gente sabia que a criança estava sendo abusada, eu podia simplesmente falar, bom, é na casa do pai, é o pai, acabou, que é assim que as pessoas fazem. Não, falei para a mãe, não entrega mais para o pai, e a gente vai investigar. E nós descobrimos que a menina estava sendo abusada por um priminho de 12 anos. Eu ia destruir uma família se eu não tivesse feito uma acusação. Então, assim, a questão do abuso sexual, ela é complexa, ela é extremamente complexa. Não dá para tratar com vulgaridade, é um assunto seríssimo. Então, quando eu falo que uma lei, que se é que ela está fazendo isso, revogar, eu vou prejudicar a grande maioria. Qual que é a grande maioria?
É aquela mãe que separa, que teve um relacionamento muito pequeno, que tem filho pequeno, e é óbvio, quando ela se separa, ela não consegue se desvincular daquele filho. É óbvio. Então, aquela mãe, essa é a realidade. E o que para a lei serve? A lei serve para chegar e falar, mãe, calma, não é assim, vamos procurar um caminho para que eu possa permitir com que a criança conviva com o outro. Então, assim, a grande maioria dos casos são esse. Hoje, todo mundo sabe, olha, tem que permitir com que o outro conviva. Como que era anteriormente a lei? Como é que se chegava a esse consenso para que existisse uma guarda compartilhada? Então, não existia guarda compartilhada. Hoje não existe ainda. Né? Existe bastante. Não existe de fato. É importante que a gente tenha 2 pontos, porque a doutora começou. Primeiro, como é que a gente prova? Não prova. Esse é um problema, porque, via de regra, o abuso sexual intrafamiliar, ele não acontece com uma penetração. Dificilmente você vai levar essa criança para o ML e vai se constatar esse abuso. Aí você vai para o campo da psicologia. No campo da psicologia, o que a gente tem hoje no sistema de justiça? Crianças, mães, pais que ingressam dentro de uma sala trancada, que ninguém sabe o que acontece lá dentro, que ficam 40 minutos e saem com um laudo na mão. E aí veja, a crítica é por quê? Porque o sistema de justiça não tem estrutura para, de fato, apurar o que deve ser apurado da maneira adequada e cuidadosa que o caso precisa. Então, esse é o ponto. Eu vou revogar a lei? Eu vou precisar fazer uma pausinha. A gente já retoma desse ponto. Voltamos já. Voltamos a conversar sobre a lei da alienação parental com os advogados Carlos Eduardo do Carmo Júnior e Sandra Vilela. Pensando nessa questão da alienação parental, como que esse assunto é tratado em outros países? Em outros países, não precisa de uma lei de alienação parental ou de atos de alienação parental, corrigindo, que é do que trata a nossa lei. Por quê? Porque nos Estados Unidos, qualquer filme que você assiste, você vê, olha, a mãe e o pai precisam oferecer para o outro uma ampla convivência, porque se não oferecer essa ampla convivência, não vai ter uma guarda compartilhada, não vai ter uma guarda única. Em alguns estados, isso, inclusive, é crime. Então, a legislação americana, por exemplo, ela é uma legislação mais firme, por isso que ela não tem a lei de alienação parental. E sem esquecer que o conceito psicológico de alienação parental, eu preciso ter uma criança recusando um dos seus 2 genitores, né? Eu preciso ter isso em mente, porque quando um psicólogo fala de alienação parental, é diferente do que tem na minha lei. Agora, eu encontro decisões em todos os países tratando do tema de alienação parental e ainda vou mais além. Qual é essa discussão de que se a alienação parental é um fenômeno comprovado psicologicamente ou não? O que eu tenho? Eu tenho hoje os países falando, se eu tiver uma criança recusando a convivência de um dos seus 2 genitores, se for injusta, não tiver um motivo aparente, eu vou aplicar o que é alienação parental e vou fazer aquilo cessar. Né? Então, eles utilizam, sim, em grande escala, nas decisões. Não tem lei. O Brasil, país sempre inovador, né? Adora trazer coisa de fora, mesmo que isso não tenha validade, mesmo que isso não tenha comprovação científica alguma. Nós temos o México, que tinha uma lei de alienação parental, foi revogada. Nós temos a Espanha, que tem uma lei de proteção à criança que diz expressamente que é proibido o uso dessa terminologia, por se tratar de uma pseudociência. Nós temos a ONU recomendando a todos os países do mundo que não utilizem essa terminologia, que revoguem as leis nesse sentido. Isso é a recomendação agora, recente. O Brasil foi notificado pela ONU. Não. O Brasil foi notificado para se atentar a esse detalhe, sim. Não, doutor. É a segunda vez que você fala da ONU e eu preciso te interromper para falar que agora, em julho, a ONU pegou o relatório dessa relatora e falou, eu não vou aprovar isso. Por quê? Porque não teve uma discussão em todos os países, porque estão confundindo a utilização do termo alienação parental com violência doméstica. A violência doméstica é uma coisa muito séria para você tudo querer linkar. E tem tudo a ver. Não, mas então você reclama na ONU, porque a ONU diz que não tem. Não, então, é verdade, né? É verdade. Bom, tem as opiniões aí, de fato, são diversas. Vocês usaram muito... Porque assim, a relatora da ONU, ela foi em vários países e ela constatou... Mas não foi aprovado, doutor. Ela constatou
que existe uma relação, assim, siamesa entre a violência doméstica e a alienação parental. Basta ver quem Gardner defendia. Basta ver o que acontece nos processos. A gente vê a tentativa de desqualificação da mulher nesses processos. A gente vê a tentativa de... O que acontece muitas vezes nessas questões de violência doméstica? A mulher consegue uma medida protetiva. A primeira coisa, ela é uma alienadora porque quer afastar o filho do pai. Ela só quer se afastar da violência. Vou aqui aproveitar, eu quero trazer outras vozes aqui para mostrar também que outros profissionais também estão divididos quanto a esse tema, que é o caso dos psicólogos que vocês citaram tanto aqui. Em setembro do ano passado, o Conselho Federal de Psicologia divulgou uma nota técnica sobre o uso dos termos alienação parental e síndrome da alienação parental e reforçou a necessidade de uma postura ética e isenta dos profissionais. Mas a classe se divide. Nós conversamos com a Analícia Martins, psicóloga clínica e jurídica, que defende a revogação da lei. A questão quanto ao argumento jurídico da prática de alienação parental é que ele tem servido, na verdade, para incentivar a litigância abusiva com base em estereótipos de gênero contra as mães, conforme apontam estudos. Como pesquisadora do tema no Brasil desde 2006, eu observo que essa lei foi criada com base nos argumentos de homens pais que atribuiu exclusivamente às mães os impasses em torno da guarda e da convivência com os filhos, atribuindo a elas características como egoístas, más, desequilibradas, possessivas, vingativas, mulheres que não aceitavam o fim da relação e etc. Com isso, essa lei tem produzido a discriminação de gênero no judiciário sob o argumento de proteção ao melhor interesse de crianças e adolescentes. É que tá, né? Outra questão, existe um mau uso da lei ou não? É o fato de revogar... Eu não acho que é mau uso da lei. Então, eu penso o seguinte, o doutor estava falando que a questão é mau uso quando tem uma acusação de abuso sexual. Revoga essa parte. Só que daí eu vou mais além. A senhora acha que há necessidade de revogar essa parte? Eu não acho que há, mas eu me pergunto do porquê que eles não pedem a revogação só dessa parte, né? A doutora acabou de falar que tem uma questão de gênero. Não tem uma questão de gênero. Em primeiro lugar, assim, é uma visão míope, porque o que eu tenho é uma agressão psicológica contra a criança cometer atos de alienação parental. E isso é verdade, isso está aí, é isso que a lei fala. Sobre o mau uso da lei. Mau uso não há. A lei foi criada com objetivo e ela cumpre seu objetivo. Ela estereotipa mulheres, ela coloca crianças na mão de abusadores. Ela foi feita para isso, ela está sendo usada da maneira que ela foi criada. Dizer que não tem viés de gênero a lei de alienação parental, isso daí é não se atentar à realidade. Na justificação da norma, lá está escrito expressamente assim: gera na mãe sentimento de abandono, rejeição, traição, surgindo uma tendência vingativa. O que é isso? Estão estereotipando mulheres. E é isso que advogados fazem no sistema de justiça. Colocam mulheres numa posição de que elas são as superprotetoras, elas não querem o fim da relação, elas são ressentidas. Só que essa não é uma realidade. E quem é o alvo da lei de alienação parental? O alvo são mulheres. Os dados indicam que existem algumas pesquisas de alguns pesquisadores que pegam ali um fragmento, né, desses processos, 80%, 76% são mulheres vítimas da lei. Eu já vou te passar, doutora Sandra, vou trazer só agora a opinião de uma outra psicóloga. A expectativa à época da criação da lei era favorecer a manutenção dos vínculos familiares e proteger os interesses dos filhos, apesar do processo de separação do casal. Sobre isso, nós ouvimos a psicóloga Andréa Calçada, que é contra a revogação da lei. Os danos são severos, principalmente na evolução das relações afetivas e da saúde mental de crianças e adolescentes. É importante que tenhamos em mente que a lei da alienação parental é uma lei de garantias à convivência familiar e ao desenvolvimento da saúde mental e à proteção contra o abuso psicológico infantil e adolescente que caracteriza a alienação parental. Participei da construção da lei e de sua promulgação. O problema não é a lei, o problema é a estrutura do judiciário. A senhora ia comentar justamente sobre a questão da identidade de gênero e uso da lei, né? Pegando o gancho aí da psicóloga, então, assim, é uma visão míope achar que a mulher se sente acuada com esta lei, ela se sente acuada, mas o Poder Judiciário não apoia esses pedidos sem pé nem cabeça. Agora, uma coisa é fato, quem utiliza o filho
contra o outro, está fazendo um problema muito grave, essa criança vai ter problemas para o resto da sua vida. O objetivo da lei é a gente preservar o interesse de criança. Exatamente, interesse de criança. Sim. Então, pensando aí para frente, palavrinha final, pensando no interesse da criança, que deveria ser o centro, né, dessa discussão toda. Pensando no interesse da criança, a gente tem que entender, então, ouvir o CONANDA, que pede a revogação. Pensando no direito da criança, a gente tem que ouvir, então, o Ministério de Direitos Humanos. Pensando no direito da criança, a gente tem que ouvir o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Pensando na criança, pensando na criança. Porque, infelizmente, essa lei está reproduzindo uma tragédia. Já tivemos casos de crianças que morreram, que foram entregues a homens violentos e morreram com o uso da lei de alienação parental. Não é desta forma, né? Então, assim, todos esses órgãos que ele mencionou, que o doutor mencionou, são órgãos políticos. Quando você vai atrás do Instituto Brasileiro de Direito de Família, todas as pessoas que efetivamente atuam, porque fica fácil você escutar uma retórica e se posicionar de um lado ou de outro. Eu quero ver quem vive lá no dia a dia, quem vive no dia a dia dos divórcios, é que sabe que essa lei beneficia filho. Existe uma má utilização da lei por parte do advogado, que tudo acha que é alienação parental? Existe, mas o Poder Judiciário não acolhe. Você entra com um processo agredindo a mulher, falando que tudo é alienação parental, mas o Poder Judiciário não acolhe. Então, as pessoas precisam deixar de utilizar, esse termo não devia ser utilizado de uma forma tão banal como está sendo utilizado. Agora, revogar a lei, uma lei que protege filho, com um monte de retóricas que não são verdadeiras, que aí fica muito difícil, né? A gente está indo para uma sociedade que vai revogar uma lei aí que protege criança, essa é a verdade. Obrigada pela conversa de hoje, É um assunto complexo, mas foi muito boa essa conversa para as pessoas até entenderem do que se trata e, se for o caso, buscarem mais informações, não é? Doutor Carlos, doutora Sandra, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E obrigada pela sua companhia, até a próxima.